Oi, pessoal, vamos lá para mais um estudo de caso. Olha só, a gente já viu na nossa aula sobre o Welfare Overtaking Theorem, né, que é onde eu tento pesar eficiências de curto e de longo prazo. Né? Eu tento ver os efeitos das leis no curto e no longo prazo, e às vezes algumas ineficiências no curto prazo compensam por conta dos benefícios que vão ser gerados lá na frente. Nessa aula aqui, eu vou mostrar algumas aplicações concretas desse teorema e de como que o judiciário vem aplicando isso, tá bom? Então, bora lá. Bom, a gente viu, né, que a grande lição do Welfare Overtaking Theorem é o quê? Que na hora de eu pensar em uma regulamentação, na hora de eu criar uma lei, eu tenho que estar de olho nas consequências em relação à eficiência, ao impacto no crescimento, né, e à equidade, que a gente viu também. Então é aquilo, é pensar no curto prazo, mas também está de olho no crescimento econômico que vem lá na frente ou numa possível redistribuição de renda, tá? A gente tem que estar sempre de olho então nessas três variáveis. Olha só que interessante esse exemplo aqui. Vou passar para baixo. A gente teve, né, recentemente uma reforma, né, alguns anos atrás, reforma da Lei das Falências, né, a nova Lei das Falências. E lá na Lei das Falências, lá tem a disposição sobre a sucessão nas dívidas trabalhistas e tributárias. Tá? A gente sabe que a aquisição de um estabelecimento empresarial implica a subrogação dos débitos tributários, das dívidas trabalhistas do alienante. Né? A pessoa pega o estabelecimento com todas as dívidas. Só que o legislador ele excepcionou a sucessão tributária e trabalhista do adquirente de filiais num processo de falência ou de recuperação judicial. Ou seja, tem uma firma, né, que está em processo de recuperação judicial, por exemplo, e ela tem várias filiais espalhadas, né, pelo Brasil todo. O legislador ele falou assim, olha, essas filiais podem ser adquiridas nesse processo de recuperação judicial e nesse caso não acontecerá a sucessão trabalhista e tributária. A pessoa que comprar a filial não vai ter que responder pelos débitos trabalhistas e tributários da matriz. Então percebam que nesse caso a gente tem uma ineficiência inicial. Né? Claro, você tem vários credores trabalhistas, o Estado cobrando uma dívida e eles vão ter dificuldade, mais dificuldade para receber seus créditos. Né? A gente gerou uma ineficiência e com certeza era uma dívida que realmente existia e os credores vão ter muito mais dificuldade de recuperar aquilo ali. Só que quando se pensou, quando o legislador colocou isso na lei, ele está focando a eficiência de médio e longo prazo. Por quê? Se eu facilito a venda das filiais, né, eu estou estimulando a continuidade daquele negócio, eu estou estimulando a permanência de empregos. Né? Eu continuo permitindo que aquela atividade econômica seja explorada e até a partir daí gerando novos recolhimentos fiscais. Tá? Então essa foi, né, isso que o legislador pensou. Poxa, tem uma ineficiência inicial? Tenho, mas se eu deixar essa venda da filial acontecer, eu estou gerando muito mais benefícios para a sociedade que vão compensar essa ineficiência inicial. Então se optou por isso. É exatamente o caso que a gente estudou, né, na teoria. Se eu olhar só o imediato momento, eu não toparia esse tipo de inserção na lei das falências. Mas se eu olho o conjunto, o período como um todo, curto, médio e longo prazo, a gente vê que é uma medida que gera potencial econômico, né? Que gera crescimento econômico. Olha só que interessante. Na época que a lei das falências foi aprovada, né, houve uma DIN impetrada no Supremo, e o principal argumento era esse aqui.
descaso, né, que queriam ir contra esse dispositivo da lei das falências, argumentando que havia um descaso com a valoração do trabalho e a dignidade dos trabalhadores, né, falando assim, ó, do que vocês colocaram lá, acaba com a facilidade dos trabalhadores de receberem seus créditos. Então, você está afrontando a dignidade do trabalhador, está gerando um descaso com o trabalho. E aí foi apreciado pelo Supremo, né? Na época o relator era o ministro Peluso, e ele mostrou de verdade essa preocupação com a ineficiência estática e com os possíveis benefícios futuros. Olha o que o ministro Peluso falou. Todo o esquema de engenharia da lei foi exatamente de preservar as empresas como fonte de benefícios e de riquezas de caráter social. Então é isso, né? Olha, está havendo prejuízo momentâneo? Tudo bem, para o trabalhador tá, mas aqui a lei, com isso, ela está defendendo o trabalhador no sentido de que vai gerar benefícios futuros, né? Que vai estar propiciando empregos, que vai estar fazendo, vai estar permanecendo o funcionamento da atividade econômica. Interessante, né? Tem um outro caso que é bem bacana também, que foi tem a ver com o princípio da precaução. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele determinou a Eletropaulo, né, a companhia energética do estado de São Paulo, que adotasse providências para reduzir o campo eletromagnético gerado pelas linhas de transmissão de energia elétrica na proximidade de alguns bairros paulistanos, tá? E o argumento era que esse campo eletromagnético ele estava gerando prejuízo à saúde de toda a população que morava lá, tá? A argumentação toda gira em torno do princípio da precaução, né, que é um dos princípios assinados na Declaração sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O que esse princípio fala? Olha aqui. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. Então, significa o quê? Não havia uma comprovação científica efusiva de que o campo eletromagnético das linhas de transmissão de energia elétrica estavam causando mal à população. Eu não tinha essa comprovação, tá? Só que a Declaração do Meio Ambiente fala que essa ausência de comprovação científica não pode ser um argumento para que as empresas deixem de tomar medidas para prevenir a degradação ambiental. No caso aqui, a degradação ambiental seria a saúde da população, né, que estava sujeita ao campo eletromagnético. E aí, como que o que a justiça determinou? Como que isso como que foi concluído esse processo aqui? Olha só, vamos discutir um pouquinho mais, né? Se o princípio da precaução fosse levado à sua extensão máxima, claro que o meio ambiente estaria, né, mais bem protegido, né? Os cidadãos vão estar com o ambiente mais ajustado a eles. Só que, se eu também levar esse princípio da precaução à sua extensão máxima, eu vou estar criando dificuldades para vários setores em atuar, né? Eu estou criando dificuldades para inovar, eu vou ter mais custos envolvidos para se pensar em novas tecnologias, né? E eu vou estar, no final das contas, dificultando alguns mercados de funcionarem. Então, sob a perspectiva de eficiência econômica, se eu levar o princípio da precaução ao seu extremo, eu estou gerando ineficiências. E acabou que esse caso foi para o Supremo também, né? E como que o Supremo resolveu isso daí? O Supremo resolveu ficar ali no meio do caminho, né? Uma solução intermediária para essa questão. Ele decidiu assim, olha, não posso ser muito leniente, mas também não posso ser excessivamente exigente, a ponto de parar a atividade econômica. Daí olha aqui como que foi a decisão do Supremo. Enquanto não houver certeza científica acerca dos efeitos nocivos da exposição ocupacional
e da população em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados pela energia elétrica, devem ser adotados os parâmetros propostos pela OMS, porque a OMS tem alguns regramentos, né? Ela fala a quantidade de campo eletromagnético que pode estar presente, enfim, ela coloca alguns limites, mas ela não impede totalmente a atividade econômica. E essa foi a decisão do Supremo. Notem que ele pensou muito, né, com essa decisão em eficiência de curto prazo e eficiência de longo prazo. Né? Se eu sigo completamente o princípio da precaução, eu estou melhorando em alguns aspectos, mas eu estou perdendo muito lá para frente. Né? Estou criando muita dificuldade para a atividade econômica. Então o Supremo ficou ali, mais ou menos, no meio do caminho, né? Escolhendo ali um intermediário entre a eficiência de curto prazo e a eficiência de longo prazo. Tá bom? Tem ainda alguns casos que vale a pena a gente comentar, né? Porque o que a gente está discutindo até agora é o quê? Deixar de aprovar uma determinada norma, né, uma política pública, porque existe uma ineficiência inicial e com isso perder benefícios futuros que essa política me geraria. Isso que a gente discutiu até agora. Mas ainda tem umas situações que são muito mais, talvez, graves, tá? Que são o quê? São políticas públicas, são decisões públicas que são tomadas para gerar benefícios de curto prazo, só que isso vai ter um custo altíssimo lá na frente. Então é o oposto, eu ganho benefício no curto prazo, só que eu vou perder muito no médio e no longo prazo. E essas decisões normalmente acontecem por quê? Pela incapacidade do governo de dizer não a grupos de interesses, né? Ou pela necessidade do governo de obter rápido retorno eleitoral. Essas decisões acontecem muito em ano eleitoral. E aí é uma das explicações que vem para isso daqui, é o que a gente até comentou em aulas passadas, que é o Political Budget Cycle, né? Escrito por Rogoff, Ciclos Políticos Orçamentários. O que é isso? O governante ele tende a distorcer a política fiscal no ano eleitoral, ele corta tributos, ele aumenta as transferências, né? Ele aumenta os gastos que tenham visibilidade imediata, justamente para ganhar votos ali naquela eleição. Só que, claro, isso aí vai agravar o déficit fiscal e isso vai gerar muito esforço no futuro para se procurar de novo um equilíbrio fiscal, né? Esse déficit momentâneo tem um custo posterior, tá? Então, nesses casos, a gente tem que estar muito mais atento ainda, porque o foco nesse benefício de curto prazo, ele é em virtude de um comportamento oportunista, né? Para beneficiar poucas pessoas, poucos agentes, tá bom? Bom, então aí, né, as conclusões que a gente viu lá com a teoria, que complementa agora com essas aplicações, que as decisões legislativas, as decisões regulatórias, e até mesmo as judiciais, claro, né, elas têm que estar atentas à repercussão criada para o bem-estar da sociedade, no curto, no médio e no longo prazo. E eu tenho que pensar, então eu tenho que pensar nisso numa perspectiva intertemporal, tá legal? Aqui os artigos, né, que deram origem a essa apresentação, um artigo que eu publiquei com Tomás Bulgarin, e foi publicado na revista de Direito Público, que é uma revista bastante prestigiada dentro do direito, ela é a A1, tem toda essa discussão lá, tá bom? E aqui, não podia deixar de falar, o livro do Robert Cura e do Hans Schaeffer, que trata muito do welfare Theorem, tá bom? Welfare Overtaking Theorem, que ele mostra isso aplicado com exemplos de diversos países, diversas nações. Esse livro aí, Solomon's Notes, é fantástico, vale muito, muito a leitura mesmo, tá? Ele vai explicando por que, aquilo que a gente já discutiu um pouco, mas por que algumas nações se desenvolveram, outras não, e muito tem a ver com isso, né? Do foco em quais ações são tomadas no curto e no longo prazo. Tá bom, pessoal? Então tá. Até o nosso próximo encontro. Até mais.